É isso aí, gente. A gente estava conversando aqui com a França no intervalo, estão abertos vários concursos, saiu, né, a classificação final do concurso aqui de Petrópolis, então é preciso que todo mundo esteja muito atento, né? Porque às vezes te mandam um telegrama, Você não recebe, não chega. Chega. Aqui, eu não entendo esse serviço de telegrama aqui, é péssimo. Aqui em Petrópolis, acho que é o único lugar do planeta que telegrama, né? Porque, será que mandam, né, França? Porque para a convocação dos processos, inclusive, não tinha dinheiro nem para mandar por escrito. Que coisa horrível, hein? Como é que tá isso aí? Não tem papel, a impressora não funciona. Caramba, hein? Realmente, então, a coisa está feia. Né? Tá. Vamos ver se o telegrama chega. Mas independente do telegrama chegar ou não, as pessoas têm que estar de olho também, né? Nós estamos sempre colocando, tanto no blog do CEP, quanto nas páginas do Face, do CEP e da direção toda, quando sai qualquer novidade sobre as convocações. Agora, gostaríamos de cobrar também da Prefeitura, está saindo concurso novo, as pessoas precisam ser chamadas, exatamente, é óbvio, né? Foi feito para cargos que estão com uma carência enorme. Agora, nós ainda temos concursados esperando lá de 2012, né? Professores de educação física, professores de matemática, não tem mais ninguém, né? Educação religiosa, zeladores, não foi chamado nenhum zelador, gente. E tem que ser vista essa situação, né? Se não havia necessidade de zeladores, para que fizeram um concurso com 15 vagas iniciais? Essas pessoas precisam ser chamadas, né? Elas estão em seu pleno direito, fizeram um concurso para vagas imediatas, precisam ser convocadas. Então, a gente solicita à Prefeitura maior urgência em relação a isso, né? Chamar os novos do concurso novo, para as vagas que estão abertas, é óbvio. Agora tem que chamar o pessoal de 2012. Né? Embora o concurso tenha sido renovado até 2016, a carência está grande nas escolas. Né? A educação física está fazendo muita falta em várias escolas, né? Temos professores de ciências faltando também, geografia, história, tudo gente que tem lá no concurso. E educador de educação infantil, né? Porque se tem creche com carência, né, França? Por que não chama quem já passou no concurso, gente? Ao invés de ficar fazendo contratação emergencial, vamos chamar o concursado, né? E o concursado, como a gente já colocou, é mais econômico, né, do que pagar a hora extra. E também de contratar, né? Porque vamos, né? E convenhamos, se nós estamos em um período que não tem dinheiro, que eu tenho que usar a palavra certa, que é o que o governo está dizendo, né? Não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, para que contratar? Tem que chamar o concursado. Tem que chamar o concursado, que é uma coisa que já vai dar. Eu não entendo muito, não, sabe? Mas também, né? De repente, um economista, ou então alguém que seja bem por dentro do assunto, vai poder desvendar melhor esse caso. Porque para que contratar servidor num momento em que se está dizendo por aí que tem uma crise? E se tem tantas pessoas que passaram no concurso para serem chamadas? Estão aguardando a sua justa vaga, né? Porque a pessoa, quando faz concurso, gente, o governo, quando chama, não está prestando nenhum favor à pessoa. Não. Né? Ela fez um concurso, foi habilitada para aquele cargo e ela precisa ser chamada. Ô, França, estou localizando aqui também, no blog do Eduardo Ferreira, que vai acontecer uma audiência pública, né? Para debater a inclusão. Que é um assunto muito importante, que as pessoas precisam estar muito atentas também, dia 11 de maio. E é com os alunos portadores de necessidades especiais, isso aí, dia 11 de maio. Isso, às 14 horas. 14 horas. É muito importante, compareçam sim à Câmara, porque é o assunto que nós não podemos fechar os olhos, porque já que nós estamos aí com educadores dentro das nossas unidades escolares, eles também precisam de apoio, precisam de formação para estar lidando com as diversas situações. Então, o comparecimento a essa audiência pública é muito importante, sim, e temos que levar muito a sério esse assunto, porque se estão inseridos em unidades regulares, precisamos de profissionais capacitados para lidar com a situação. E muitas pessoas, muitos pais, às vezes, não sabem que o seu filho, portador de necessidade especial, tem direito a um cuidador, né? Não é um cuidador por escola, não, gente. Dependendo do caso, dependendo da necessidade da criança, ela tem direito a um cuidador para ela, né? Então, por exemplo, eu trabalho na Escola Municipal Paroquial Carlos Damiá e lá, numa das turmas, nós temos um aluno portador de necessidades especiais e ele tem um cuidador que o acompanha em todas as tarefas, inclusive ajuda na confecção dos deveres, dos trabalhos,
faz a releitura, muito interessante. Agora, legal. isso é direito de todos, todos, né? E deveria estar sendo cumprido em todas as escolas, né? O trabalho da educação especial tem tido até uma atuação muito interessante. A professora Wanda tem tratado esse assunto com muita seriedade. Várias pessoas, algumas escolas têm turmas e têm salas de recursos que estão fazendo um trabalho muito interessante. A professora Elisângela também desenvolve um trabalho muito interessante em relação ao acompanhamento desses alunos, só que isso precisa ser levado a todas as escolas. Né? E tem todo o amparo legal do MEC, né? Porque eu me lembro que na sala de recurso demonstrativa, no passado, eu estava na CONAI, o grupo de Petrópolis que participou da CONAI. Então, lá havia uma sala de recursos montada pelo MEC com tudo que o governo federal disponibiliza para os municípios. Então, realmente é uma sala muito bem preparada e quando o município tem a equipe que trabalha nesse setor e que está levando o seu trabalho a sério, é só enviar todos os dados que vêm para essa sala de recurso numa boa. Infelizmente, a gente tem que colocar, né? As pessoas que trabalham são altamente comprometidas. Exato. Mas o município não está investindo ainda o que deveria investir nesse setor. Nós temos, inclusive, não tinha uma casa alugada ali na Avenida Queller, pagando um aluguel de 20 e poucos mil reais. A casa está lá com a placa dizendo que é um centro de educação, de inclusão. Inclusão, né? Essa semana já ouvimos o bochicho, inclusive, lá no próprio Escola Paulo Freire, de que a escola não será mais transferida para lá. Que já resolveram fazer uma outra coisa naquela casa. Só que enquanto está nesse resolve, não resolve, vai, não vai ter, não vai ter, nós estamos pagando aluguel mensal de cerca de 20 mil reais num imóvel vazio, gente. E aí? O Ministério Público, há pouco tempo, não levou em conta e não deu seguimento a uma denúncia que nós fizemos sobre a casa que ficou fechada na Santos Dumont por mais de 2 anos. Então virou moda agora aqui em Petrópolis. A gente quer saber que medida as autoridades, Ministério Público, Vara da Infância vão tomar em relação a essa coisa que está acontecendo. Esse imóvel está parado por mais tempo ainda. Está parado desde o início do governo. O governo já está acabando e o aluguel está lá, continua sendo pago com uma casa vazia. Agora, fizeram o seguinte, a gente há pouco tempo aqui denunciou que a casa tinha mato na fachada, que parecia que ia ter onça no quintal. Estava horrível, né? Foram lá e tiraram o mato. Está limpo, né? Tiraram o mato. Mas obra que é bom, não acontece. A obra que era para ser feita não acaba. E as crianças continuam lá na casa, onde é a Escola Municipal Paulo Freire. Uma casa, gente, ótima casa, só que tem escada para tudo quanto é lado. Não entendi como é que aquela casa, em algum momento, pode servir para uma escola de inclusão, de portadores de necessidades especiais. Com certeza ela não passou por nenhuma fiscalização, porque se tivesse passado, não estaria funcionando lá. Pois é. E a promessa no início do governo, feita pelo prefeito Rubens Bom Tempo, feita pela secretária de Educação, é que essa escola seria, então, transferida para essa casa na Queller, que seria uma casa com melhores condições, que todo o modelo, o projeto da obra iria contemplar todas essas necessidades especiais, para que as crianças tivessem um atendimento diferenciado. Todo conforto. Muito bacana, o projeto muito bacana. Só que projeto só no papel não adianta nada. Nós queremos sim cobrar da prefeitura que esse projeto vá adiante, que as crianças realmente tenham um lugar melhor para esse atendimento. As famílias merecem, as crianças merecem, e a educação, para ser de qualidade, não adianta ser só projeto. Tem que ter ação, né? Tem que terminar o projeto. Então, nós estamos cobrando sim, isso é dinheiro público que está sendo jogado fora. Cada mês de aluguel de uma casa vazia é desperdício, sim, e a educação não está podendo desperdiçar nada, nem educação, nem lugar nenhum. Nem lugar nenhum. O governo deve estar podendo desperdiçar dinheiro. Então, nós estamos cobrando, sim, um pronunciamento, inclusive, da secretária de Educação, do gabinete do prefeito, em relação a essa questão. Por que as crianças, por que a obra ainda não acabou? Por que as crianças ainda não foram transferidas para a nova casa para ter um atendimento melhor e diferenciado? Ô, Franci, você estava fazendo mais umas considerações aí sobre o Dia do Trabalho? Tava. Fala pra gente aí. Você estudou um pouquinho sobre a história do Dia do Trabalhador. Estudei sim, e tem 2 coisas no Brasil, né? Porque eu falei a parte, né, que cabe ao todo, que são vários países que comemoram, né, esse 1º de maio. Mas, assim, 2 curiosidades, assim, nossas, que todo mundo está aí
hoje usufruindo, né? Que foi em 1940, no governo Getúlio Vargas, né? Que foi instituído o salário mínimo. E o salário mínimo, ele foi instituído, gente, e ele deveria suprir necessidades básicas de uma família. Essa necessidade básica da família é moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Peraí, repete, França. Tá, vou repetir. Salário, o que mesmo? Ó, moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. 6 coisas com salário mínimo. Com salário mínimo. Que hoje não chega a R$800. Não chega a 800. E foi para isso que ele foi criado. A política do salário mínimo é essa, ela foi criada. Então, quem idealizou e instituiu lá em 1940 o salário mínimo, de repente já estava com uma cabeça assim pausada no futuro, esperando que quem viesse depois, porque realmente o governo não fica lá, ninguém é eterno, e vai se modificando, porque ninguém é eterno, o governo não fica para sempre, né? Então a gente fica só imaginando o seguinte, poxa, por que não aconteceu? Porque, gente, não aconteceu. Porque se o salário mínimo desse para isso, nós estaríamos sempre sorridentes, né? Felizes da vida, mas não é. Para que hoje dá o salário mínimo? E o porquê que temos políticas públicas para tudo? Para educação, para saúde, né? Por que nós lutamos tanto hoje na educação para ver o nosso PCCS em dia? Para ter um estatuto do servidor decente, que não tenha alguns artigos que sejam inconstitucionais. Por que tanta luta? É porque nós queremos uma carreira. Porque diferente do servidor comum da CLT, nós não somos pessoas que têm uma carteira assinada, que têm um fundo de garantia depositado. Sim. Nós temos a estabilidade como servidores públicos, mas podemos ser exonerados sim. Mas quando o trabalhador comum lá da CLT, que vai todas as leis, ele é mandado embora, ele tem direito ao seguro-desemprego, ele tem a carteira dele assinada, ele tem todos os benefícios que a lei lhe concede, que hoje, né, a realidade é que o governo federal anda diminuindo bastante. Mas ele tem esses direitos, sim. E o servidor público não. Tem uma diferença, né? Você está falando aí sobre o salário mínimo, eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre o salário mínimo indicado pelo DIEESE. O DIEESE presta assessoria, o nome mesmo DIEESE quer dizer Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O CEP tem uma seção do DIEESE que funciona lá dentro, como a gente já colocou aqui, porque a gente não fica chutando valores aleatórios de percentuais de aumento. São baseados em estudos feitos por esse departamento. E o salário mínimo, hoje, março de 2015, está a quanto? Está colocando aqui? 788. Esse é o salário mínimo. É o mínimo. E o DIEESE aponta que o salário mínimo, para suprir as necessidades que a França bem colocou ali, deveria estar no valor hoje de R$ 3.186,92. É a realidade. Um pouquinho distante, né? Tá um pouquinho, né? Isso para suprir o mínimo, gente. Como o nome já diz, salário mínimo deveria suprir essas né? necessidades básicas. Lazer, alimentação, moradia, vestuário. E hoje em dia a gente, óbvio que sabe, né? Ou a pessoa compra o sapato ou compra comida. Ou então é óbvio que as pessoas, né, no tempo de crise, estão correndo para sobrevivência, né? E quando a gente fala em comida, no próximo bloco a gente vai dar uma palhinha também sobre a alimentação escolar, né, França? Que a gente tem que estar pensando muito bem em relação a isso. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos.